Boa noite, paz do Senhor, glória a Deus. Como é bom nós estarmos juntos, né? A quem está nos assistindo pela internet também, uma ótima noite, a paz do Senhor. E é tão especial nós estarmos juntos em família, né? Estamos reunidos, é tão importante. E o salmista mesmo ele disse, né? E é algo que nós precisamos estar sempre renovando em nossos corações, estar sempre ali alinhados com a palavra de Deus, para que não se torne comum. Ele disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós não podemos banalizar isso. Eu estava em casa me preparando e pensando, poxa, como é bom estar reunido com a igreja, como é bom estar reunido com o corpo de Cristo, como é bom rever os irmãos, né? Poder abraçar, nós que passamos aí por 2 anos tão difíceis, né? De distanciamento. Então não perca a oportunidade de estar na casa do Pai, na casa do Senhor, de abraçar o teu irmão, de cumprimentá-lo, de dizer, puxa, que bom te ver aqui, como é bom te ver. Você já disse isso para alguém? Dá uma olhada aí do seu lado, fala, poxa, como é bom te ver. Boa tarde, boa noite. É bom, né? Aleluia. Porque o Senhor se manifesta também no meio do seu povo, na comunhão, né? Há bênçãos sobre a comunhão da igreja. E que nós possamos nessa noite desfrutar, mergulhar na presença do Pai, no coração do Senhor. Que nós possamos glorificar a Deus através da nossa adoração, a beleza da santidade do Senhor. Que nós possamos nessa noite exaltar aquele que é digno de toda honra e de toda glória, aquele que é majestoso. Que nós possamos nessa noite engrandecer ao Senhor, sabe? Deixe para fora tudo aquilo que está te distraindo, todas as preocupações. Essa seja uma noite especial, uma noite marcada pela presença de Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Oh Senhor, como é bom nós nos reunirmos em Teu nome, Jesus. Como é bom, Senhor, nós como igreja, como povo, como família, como corpo, Pai, juntos, Senhor, unidos em um só propósito, exaltar o Teu nome, Te adorar, Senhor, render a Ti toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Senhor, nós vamos aqui essa noite cantar canções para Ti. Nós vamos essa noite, Senhor, glorificar e entoar louvores a Ti. Nós vamos dizer palavras de amor a Ti, Senhor, e Te pedimos, recebe, Pai. É tão simples, mas é de todo o nosso coração. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, tudo que vai ser feito, Pai, seja entronizado no nosso meio essa noite, que o Senhor seja o primeiro aqui, que o Senhor seja o mais alto, Pai, que o Senhor receba toda a honra e toda a glória essa noite, neste lugar. Senhor, nós vivemos para Ti, Tu és o sentido e a razão de tudo o que fazemos, Jesus. Da hora que nós nos levantamos, durante o dia e a hora que nós nos deitamos, tudo é para Ti, tudo é para Ti, Jesus. Tu és o centro de tudo que temos, de tudo que somos. Tu és digno de honra, de glória e de toda exaltação. E por isso nós Te aplaudimos, Senhor, e dedicamos a Ti essa noite de uma forma tão especial, Pai. Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és digno de tudo, Senhor. Aleluia. Como é bom, queridos. E que nós possamos essa noite, eu quero te convidar a adorar ao Senhor de uma maneira especial, como se fosse o último dia, que nós não sabemos, mas com todas as suas forças, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, eu vou cantar ao Senhor, eu vou me alegrar ao Senhor. É por isso que às vezes eu pulo aqui, é meio, dói o joelho, enfim, mas eu me gasto. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu vou me gastar para Ele. Essa é a minha oração pela manhã, Senhor. Eu quero que o Senhor me use e me gaste até o final, iluminar como uma vela. A vela só ilumina porque ela queima, e eu quero queimar de amor pelo Senhor até o fim da minha vida e poder exaltá-lo. Quantos querem exaltar o Senhor essa noite? Vamos aplaudi-lo mais uma vez? Você pode aplaudir a Jesus? Porque Ele merece. Aleluia! E nós vamos cantar de júbilo a Ele. Eu quero te convidar a celebrar nessa noite. Vamos celebrar? 1, 2, 3, vai! Vamos cantar a Ele. Ele é maravilhoso. Tu és o meu auxílio, Tua
tua destra me ampara, na sombra de tuas asas eu canto, júbilo eu canto. Rocha em quem habito, fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto, júbilo eu canto. E o teu povo celebre comigo. Estive amargurado e aflito, mas o Deus em quem me apoio, o Deus da minha esperança, o Deus da minha confiança me salvou. Ele é Jesus. E os meus lábios se encheram do teu louvor. Então adore Ele aí, essa noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. Vamos cantar mais uma vez? Ele merece o melhor, hein? Diga pra ele: tu és o meu auxílio, sombra de tuas asas eu canto, com júbilo eu canto. Rocha em quem habito, fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto, com júbilo eu canto. Que o teu povo celebre comigo. Estive amargurado e aflito, mas o Deus em quem me apoio, o Deus da minha esperança, o Deus da minha confiança me salvou. E os meus lábios se encheram do quê? Do teu louvor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. O choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. E nós vamos cantar de júbilo aquele que merece. Ao Deus que é juiz das viúvas.
durar uma noite, mas a alegria, sempre vem alegria pela manhã, que se renova, nada poderá impedir um novo dia nascer na tua vida, nada. Sempre haverá um novo dia na presença do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. aleluia. Sempre haverá um novo amanhã. Sempre haverá um novo amanhã. Sempre haverá um novo amanhã. E o toque do Senhor. E o toque do Senhor. O toque do Senhor muda tudo. Muda tudo. Muda tudo, tudo. Seja tocado essa noite. Receba o toque de cura na alma, nas emoções, no coração, no teu corpo físico. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontrar paz, que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim. Eu me entrego a ti, e meu prazer É viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim. Eu me entrego, Senhor, e o meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Teu toque é tudo que eu quero, Senhor. Teu toque, Senhor, é o que nós mais queremos, Senhor.
é tudo que eu quero. Abra o seu coração. Queridos, abra o seu coração. Abra o seu coração hoje aqui para o Senhor. Que o maior prazer da tua vida seja se envolver nele, se envolver no amor dele, se envolver naquilo que ele tem para a sua vida. Que nesta noite todo medo caia. Todo medo saia de nossas vidas. E que nós possamos nos envolver. E deixar que o amor do Senhor envolva a nossa vida. Envolva a nossa vida. Envolva a nossa vida. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Os céus proclamam a tua glória, os grandes
grandes obras de tuas mãos, dia após dia, noite após noite, chama-te em meu coração. Eu te amo tanto, Deus soberano e Senhor. Eu te amo tanto, Rei soberano e Senhor. Soberano e Senhor, tua beleza é infinita, tua bondade, a tua glória enche a terra e o céu. Jesus, tu és meu tesouro, o meu bem mais precioso. Faça dessa canção a tua oração, e do fundo do coração diga para ele: soberano e eterno, bondoso em tudo que faz. Viver para ti, mergulhado em tua graça. Teu amor me encontrou, tão sublime e perfeito amor. Os céus proclamam a tua glória, as grandes obras de tuas mãos, dia após dia, noite após noite, tua chama-te em meu coração. Porque eu te amo tanto, Rei soberano e Senhor. Porque eu te amo tanto, Rei soberano e Senhor. Porque eu te amo tanto, Rei soberano e Senhor. Porque eu te amo tanto, Rei soberano e Senhor. Os céus proclamam a tua glória, as grandes obras de tuas mãos, dia após dia, noite após noite, tua chama-te em meu coração. Porque eu te amo tanto, Rei soberano e Senhor. Porque eu te amo tanto, Rei soberano e Senhor. Só de pensar no teu amor, meu coração estremeceu. Quero ouvir a tua voz, quero sonhar os sonhos teus.
chuva descerá. E se pedimos, Jesus virá. Chuva descerá. E se pedimos, Jesus virá. Como chame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover. Sua graça, Vai chover. e o teu poder. Abra as comportas do céu. Só de pensar No teu amor meu coração. estremeceu. Quero ouvir a sua voz. Quero sonhar os sonhos teus. Só No teu amor, meu coração estremeceu. Quero ouvir a sua voz. Quero sonhar os sonhos teus. só de pensar, No teu amor de pensar. estremeceu. Quero ouvir a sua voz. Quero Lindo, majestoso, glorioso, infinitamente bom, infinitamente bom, Abba Pai. Oh, Jesus, que esse ambiente, Pai, a tua presença, Senhor. Jesus. Nosso coração estremece, Senhor. Nosso coração estremece na tua presença. De pensar no teu amor. E nós queremos, Pai, nessa noite também aproveitar esse ambiente profético, trazer as nossas ofertas a Ti, Jesus. Trazer as nossas ofertas. O fruto, Senhor, de tudo que temos, Pai. Vem de Ti, Senhor. Tudo que nós temos vem de Ti. Como reconhecimento, Senhor. Queremos ser fiéis aos dízimos. Queremos ser generosos nas nossas ofertas, Pai. E oferecer tudo a Ti, Jesus. Obrigado porque é um privilégio, Senhor, não só cantar canções a Ti, mas também trazer as nossas ofertas e os nossos dízimos e ser coparticipantes da Tua obra, Pai. Obrigado por esse momento, em nome de Jesus, Pai. Eu quero te convidar, você que trouxe o seu dízimo, preparou na sua casa a sua oferta, com seu coração cheio de alegria, com seu coração cheio da presença do Senhor, vem aqui na frente como de forma profética, não venha displicentemente, mas venha crendo que Ele está aqui e que tudo que nós temos vem do Senhor. Você preparou sua oferta de gratidão, a sua fidelidade no dízimo. Você que está nos visitando, fique à vontade, não se sinta constrangido. Se o Senhor tocar no teu coração, mas você que é dessa casa, traga o seu dízimo, traga a sua oferta. Traga o seu dízimo, a sua oferta. Aleluia, Jesus.
você precisar do envelope, tem lá fora, no salão de convivência. Você que está em casa, tem aí todos os canais e todas as formas que você pode fazer online também. Só de pensar no teu amor, Meu coração me estremeceu. Quero ouvir a tua voz. Quero sonhar os sonhos teus. Só de pensar no teu amor, meu coração me estremeceu. Quero ouvir a tua voz. Quero sonhar os sonhos teus. aleluia, Jesus, obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque a tua presença é tão real, Senhor. E apesar de nós, o Senhor se faz presente, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama antes da fundação do mundo. O Senhor nos ama antes de tudo, o Senhor já nos amava, Jesus. E nós queremos te agradecer por esse amor, Pai. E responder o teu amor com o nosso amor, que é tão pequenininho, Pai, mas é sincero. Obrigado, Senhor, porque podemos trazer as ofertas, os dízimos. Pai, se há alguém precisando de um milagre, se há alguém precisando de uma porta de emprego, Senhor, Tu és o Deus de milagres, Tu és o Deus que abre portas onde não existe. Nós cremos no Teu poder, Pai, e essa situação pode ser transformada pelo poder do nome de Jesus. Nós oramos por esse querido irmão que vai procurar emprego essa semana, e não vai só procurar, ele vai encontrar um emprego essa semana. Semana que vem teremos testemunhos nas células, no culto do Teu poder e da Tua ação na vida do Teu povo. Nós te agradecemos e te aplaudimos, Pai, em nome de Jesus. Só de pensar no Teu amor, Meu coração me estremeceu. Quero ouvir a tua voz. Quero sonhar os sonhos teus. Só de pensar no teu amor, meu coração me estremeceu. Quero ouvir a tua voz. Quero sonhar os sonhos soberano Senhor, quero te soberano Senhor, e só de pensar no teu amor estremecer. Quero ouvir a tua voz. Só de pensar no teu amor, meu coração me estremecer. Quero ouvir a tua voz. Quero sonhar os sonhos teus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Amém, queridos. Eu quero agradecer, né? Cadê as mulheres que estiveram na conferência ontem? Aleluia! Isso aí, todas poderosas, né? Obrigada, né? Todas que estiveram aqui, obrigada todas que abençoaram para que pudesse, né, acontecer essa conferência, oraram, jejuaram. Toda a honra seja dada ao Senhor. Nós estamos com alguns painéis ainda que dá para você tirar foto, amém? E também, você que estava trabalhando, depois fale comigo, que eu passo o link para você da palavra, tá? E essa árvore linda aqui, foi a história de todas as mulheres que estavam aqui ontem, amém, gente? E aí vocês viram que a árvore fez isso, né? Então ela já, é como se o vento levou todos os seus problemas, tá, gente? Tá bom, mulheres? Ficou linda, né? Então, muito obrigada. Obrigada mesmo, de coração. E nós sabemos que Deus fará grandes coisas. O ano que vem, o Senhor vai fluir de formas extraordinárias. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz? Amém. Que bom, né? As crianças, elas podem estar indo, né? Lá para
para a célula delas, lá fora, né? Na área na área externa. Que bom, né? Eu quero também agradecer, né? Usar das palavras da pastora Vera e agradecer a todas as mulheres que aqui estiveram ontem, né? Foram, acho que talvez mais de 80 mulheres que aqui estiveram. Ganharam dos homens, né? Nós estávamos no número maior, mas tinha alguns homens de outras igrejas, né? Enfim, não é a questão de quantidade, né? Mas a qualidade que aconteceu tanto ontem, né? Como também nas dos homens. O ano que vem terá muito mais. Amém? Nós vamos já para a palavra, enquanto eles estão aí se movimentando. Vou pedir para que você, né, fique bem atento ao que vai ser liberado nessa noite. Eu vou orar para abençoar esse momento da palavra. Se você ouvir, né, ver e ouvir algum movimento perto de você, tenta focar aqui em cima, na palavra, tá bom? Posso ouvir um amém? Muito bom. Vou orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento agradecer a Ti por Tua presença neste lugar. Queremos agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo aqui. Queremos agradecer por Tua presença, que é poderosa. Muito obrigado, Pai. E agora que nós vamos receber a porção da palavra, agora que nós vamos ouvir a palavra, que o Senhor possa aguçar os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração, para recebermos a palavra nessa noite, e ela seja fonte de transformação, de reflexão, de bênção para as nossas vidas. Senhor, se houver aqui nessa noite alguém preocupado, alguém com algo a receber de um milagre, alguém que está necessitando de uma intervenção, que a palavra dessa noite possa ser o instrumento que venha trazer aí a bênção, venha trazer o milagre, venha trazer a restauração, e que esta igreja, que é uma igreja profética, uma igreja que caminha no mover profético, que todos nós possamos a cada dia viver e experimentar essa movimentação do Espírito através de nós, em nome de Jesus, amém. Bom, gente, que bom, né? Daqui a pouco, aliás, antes de eu ministrar, põe os avisos para mim, Malu, por favor. Eu preciso dar os avisos agora, porque no final tem algo que nós vamos fazer, inclusive, bom, depois eu falo. Avança, por favor. Quarta-feira agora, né, nós temos aí a nossa intercessão, vamos focar o encontro com Deus, amém? Então, que você possa estar conosco aqui na quarta-feira, principalmente a equipe de apoio. Então, você que está listado como apoio, é muito importante que você esteja quarta-feira aqui conosco, salvo aqueles que estarão envolvidos aí na logística, né, do encontro com Deus, lá no sítio, né, do encontro. Então, aqueles que não estiverem envolvidos, eles, né, se você puder, venha para cá quarta-feira, para que a gente possa estar orando pelo encontro com Deus. Será um tempo muito especial. Então, a partir das 20 horas, aqui na igreja, a intercessão, ok? E o último aviso, né? Domingo que vem nós vamos ter o retorno do encontro com Deus, a partir, né, do mesmo horário, 6 horas. Eu gostaria que você viesse, né, para prestigiar os encontristas. Temos aí um número bacana de pessoas que vão participar. Então venha, né, antes das 6 horas, para você também guardar lugar. Os parentes, amigos dos encontristas estarão também presentes, né? Então será uma grande celebração. Então não falte, em nome de Jesus, ok? Esses são os avisos, né? E que Deus possa nos conduzir da melhor maneira nessa semana. Eu quero aproveitar, eu senti no meu espírito de não só a equipe do apoio, a minha pastor Valmir, pastora Jaqueline, não só a equipe do apoio, mas todos da igreja, reservarem, aliás, enfim, reservarem, né? Colocarem 2 dias nessa semana, né, para jejuarem. Então, não só a equipe de apoio,
mas também a igreja, você mesmo que não vai como apoio, eu quero te convocar a jejuar essa semana pelo menos 2 dias. Então você pode escolher nessa semana, nos 5 dias, né? 2 dias, você escolhe o melhor dia para você, e aí você, né, apresente em jejum esse movimento que vai acontecer, né, nesse final de semana. Então, na sua devocional, no seu tempo de intimidade com o Senhor, eu não vou definir o jejum, você defina o tipo de jejum, total, parcial, de alguma coisa, né? Então você faça a definição, mas é importante que você nos ajude em oração e em jejum para esse evento que vai acontecer nesse final de semana. Posso ouvir um amém? Depois nós avisamos o pessoal lá, as líderes das crianças. Bom, vamos para a palavra. Eu quero começar contando uma história. Eu já citei essa história em uma das palavras recentemente, e eu quero citá-la novamente, agora de forma mais contundente, né, mais correta, conforme a história se deu. E essa história, ela vai nortear, ou ela vai dar o start para aquilo que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Então, essa história, ela é relativa a um rapaz, um homem que se converteu. Ele se converteu, né, a Jesus, entregou a sua vida para Jesus, que é Senhor e Salvador, e ele começou a dar os passos, né, de vida nessa trajetória, como nós estamos, né, após a nossa conversão. E um belo de um dia, um amigo dele, descrente, o encontra e lhe faz a seguinte pergunta: fiquei sabendo que você se converteu a Cristo? Ele respondeu: sim, é verdade, eu me converti a Cristo. E aí ele fala assim: muito bem, então você deve saber muito sobre esse Cristo, né? Então, já que você sabe muito, porque você se converteu a Ele, me diga, em que país ele nasceu? O rapaz, né, disse: não sei. Aí ele continua, né, perguntando: bom, vou fazer outra pergunta, né? Qual a idade que ele tinha quando morreu? Esse rapaz, ele respondeu: não sei. Então, vou te fazer mais uma pergunta. Quantos sermãos, quantas vezes esse Jesus que você se entregou, ele fez? E o rapaz respondeu: não sei. E ele então responde, né, ele fala para esse rapaz que havia se convertido, ele disse: você certamente sabe muito pouco para um homem que afirma ter se convertido a Cristo. Aquele silêncio ensurdecedor, né, toma conta, mas na sequência ele responde para aquele descrente: você tem toda a razão, eu estou muito envergonhado por conhecer tão pouco sobre Jesus, mas eu quero falar uma coisa para você. Uma coisa eu sei: há muitos anos eu era alcoólatra, e com isso eu me endividei, perdi muitas coisas, a minha família estava sendo destruída, e era horrível olhar para mim. Depois que eu me converti, depois que eu me entreguei a minha vida para Jesus, eu deixei de beber, eu deixei, né, de me embriagar, eu deixei de ficar nas ruas caído, e digo mais, a minha vida financeira está estabilizada, não tenho mais dívidas, estou muito estabilizado, sou um homem feliz, a minha casa é uma casa feliz, os meus filhos me aguardam com muita expectativa o retorno do meu trabalho ao chegar em casa para abraçar, para ter um tempo comigo. A minha casa mudou, a minha vida mudou. Então eu posso dizer uma coisa para você: Cristo fez tudo isso por mim, e isso sim eu sei que Ele fez sobre a minha vida. E a palavra de hoje tem muito a ver com isso, né? Uma coisa eu sei:
Cristo fez algo na minha vida. Uma coisa eu sei, eu era bêbado e hoje eu sou um homem liberto. Uma coisa eu sei, antes a minha vida era destruída, mas hoje a minha vida está em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui nessa noite pode muito bem fazer uma reflexão do que Cristo fez na sua vida. Talvez a gente não conheça toda a Bíblia, não conheçamos, né? E eu inclusive me incluo, não sei todos os versículos de cor, não sei toda a história, não sei todos os acontecimentos, mas uma coisa eu sei, Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou, transformou quem eu era. Falando de mim, eu era um homem muito arrogante. Muitos que aqui estão, né, da velha guarda, pena que a Ana Maria não está aqui, né? Sabe quem eu fui há muitos anos atrás. E Jesus precisou de fato entrar. Eu precisei ter um comprometimento com Jesus. O começo dessa palavra é duas questões importantes: só envolvimento ou comprometimento. Como nós estamos hoje? Bem envolvidos ou super comprometidos com esse Jesus que muda a história do homem? Essa é uma pergunta que não quer calar nessa noite. E aí, o Senhor me fez lembrar de uma das histórias do Novo Testamento, que ela é uma história linda, maravilhosa, intrigante, né? E nós vamos ler toda a história hoje. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 9. Põe o tema para mim, Malu, por favor. O tema dessa palavra, dessa noite, era: eu era cego e agora vejo. Diga, eu era cego e agora vejo. Vira para alguém e diz isso: eu era cego, ou cega, né? Mas agora eu vejo. Amém? Agora eu vejo. E quando a gente faz essa afirmação, não só, obviamente, que Jesus curou um cego de nascença, mas aqui tem muito mais a ver com o cego espiritual, aquele que não consegue enxergar espiritualmente. Então nós vamos nessa noite ler compassadamente, né? Você vai acompanhar na sua Bíblia, nós não vamos pôr no telão hoje, tá bom? Né? Os versículos, você vai acompanhar na sua Bíblia, e eu quero fazer algumas pausas, né, bem pontuais, para fazer aqui alguns comentários, e aí sim, nós vamos para a revelação dessa palavra de hoje. Eu era cego e agora vejo, né? Eu plagiei o que está na Bíblia, então o tema de hoje é um plágio da Bíblia. João capítulo 9, versículo 1 ao 38. João capítulo 9, do 1 ao 38. Né? Peço que os pastores, os supervisores, fiquem não só atentos à palavra, mas também intercedendo por nós durante a palavra. João capítulo 9, o Evangelho de João, o Novo Testamento, né? Se você for no Novo Testamento, é o quarto livro, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 9. O capítulo 8, Jesus ele se apresenta como, né, a luz do mundo, o sal da terra. E eu creio que para mostrar, né, que ele de fato é a luz do mundo, né, é aquele que produz milagres, é aquele que gera milagres, né, ele intervém milagrosamente, poderosamente na vida de um cego. Então João capítulo 9, creio que eu dei bastante tempo para você achar esse texto. Vou ler a partir do versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, Rabi, quem pecou? Olha o entendimento que eles tinham sobre ser cego. Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus desmistifica aquele entendimento, né,
cultural judaico de que quem nascia cego, né, era porque havia cometido pecado, né, os pais, ou se tornasse cego tinha cometido pecado, mas também eles entendiam que era uma maldição divina, todos que nasciam cegos. Mas Jesus está dizendo assim, que não é nenhuma coisa nem outra, é para que a glória do Senhor, né, se manifestasse, a obra do Senhor, o poder do Senhor se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, versículo 4, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Aqui nós podemos ter, né, algumas dicas. Pode ser que Jesus está dizendo, olha, enquanto eu estiver em vida, eu vou continuar levando a obra, levando aquilo que foi me colocado para fazer até o dia final, porque quando eu morrer, já não poderei fazer mais. Em outras palavras, vocês darão continuidade. Mas também podemos entender aqui, né, interpretando o texto, que é o seguinte, né? Enquanto nós estamos vivos, né, olhando para nós precisamos, quando falo do dia, estamos vivos, não perder a oportunidade de viver experiências, de falar de Jesus, de liberar o profético, porque a noite, representando a morte, ao vir não tem mais jeito. Mas vamos continuar, versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Bem anti-higiênico, né? Mas foi assim o processo na vida deste homem. Então, novamente, vamos ler aqui. Tendo dito isso, versículo 6, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Versículo 7, então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Ele poderia muito bem orar e aquele homem ser curado. Sim ou não, gente? Ele poderia muito bem, né, como ele fez em outros momentos, pelo menos citação bíblica, 4 a 5 homens foram curados da cegueira. Além de muitos, né, que foram e não há registro, né, porque Jesus veio para dar vista aos cegos, tanto aquele natural como o espiritual. Mas esse, por sinal, né, só tem um outro caso que também ele aplica a saliva, né? Aqui ele cospe, né, ele cospe no chão, né, ele faz um lodo e aplica nos olhos. E aí ele fala, vá se lavar, vai tomar banho lá no tanque, né, de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Versículo 8, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto, mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Versículo 9, alguns afirmaram que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Versículo 10, então como foram abertos seus olhos, essas pessoas que o viam, ele ali sentado pedindo esmola, seus vizinhos perguntaram, então como isso aconteceu, né? Como seus olhos foram abertos? Eles interrogando, versículo 11, ele respondeu, o homem chamado Jesus. Diga, o homem chamado Jesus. Olha que tremendo, porque nesse momento ele já está enxergando. Quando Jesus aplica aquele barro de saliva nos seus olhos, ele não tinha visto a fisionomia de Jesus. Ele ouviu a voz, ele sabia sobre os feitos de Jesus, mas não sabia como era a fisionomia de Jesus. Mas ele fala então, olha,
É o homem chamado Jesus. Ele misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Como é importante a obediência. Sabe, queridos, os detalhes, obedecer, né, é tão poderoso. Quando a gente obedece, nós recebemos dádivas. Quando nós obedecemos, o Senhor abre os céus. Ele fez exatamente como Jesus havia dito, e ele voltou enxergando. Versículo 12, eles lhe perguntaram: onde está este homem? Não sei, disse ele. Versículo 13, levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. 15, então os fariseus também lhe perguntaram, o segundo interrogatório, que este homem que era cego e agora vê, está, passando por esse interrogatório. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei e agora, vamos lá, e agora vejo. Versículo 16. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Versículo 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego. Insistiram mais uma vez, É função do promotor de justiça. Fica ali, perguntando a mesma coisa toda hora, para ver se você cai em contradição. Mas ele estava convicto daquilo que havia acontecido. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Diga: Jesus é um profeta. É o profeta. Amém? Percebem o crescimento desse homem? Versículo 18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar, havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Sempre no meio, daquele milagre, daquela cura, de que nós éramos cegos, agora enxergamos, tem os roubadores de unção, os roubadores da nossa esperança, os roubadores dos nossos sonhos, os roubadores da nossa paz. Satanás, ele tem uma facilidade de colocar coisas, situações, pessoas para nos roubar a unção. Mas nessa noite eu quero declarar que as portas do inferno não têm poder sobre essa casa, sobre as nossas vidas. Satanás não vai roubar a nossa unção, não vai roubar o nosso milagre, não vai roubar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Você pode crer nisso? Glória a Deus. Sempre tem um complicador, mas este homem permaneceu firmado, comprometido. Versículo 19. Então perguntaram: é este, aos pais, Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte para ele, já tem idade suficiente, ele falará por si mesmo. Vamos para o 24, versículo 24. Pela segunda vez chamaram o homem, mais uma vez interrogando esse homem. Então, pela segunda vez chamaram o homem que fora cego, eles disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. E aí este homem que era cego respondeu, versículo 25:
não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Versículo 26. Então lhe perguntaram, o que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Convicção, comprometimento, sabe do que aconteceu? Porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Versículo 32, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos, e se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles respondeu, os fariseus, você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Versículo 35, Jesus ouviu que haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor? Para que nele creia, eu desconfio que a voz de Jesus, ele identificou que era aquela mesma voz, mas como ele não tinha visto o rosto de Jesus, ele então aqui com muita reverência, ele fala, quem é ele, Senhor? Para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Nessa noite, queridos, Jesus está falando com você. Ele está aqui, amém? Ele está falando conosco através dessa palavra. Tem muita coisa especial aqui. Disse Jesus, você já o tem visto, agora você está me vendo, ó meu rosto, eu toquei em você, você lembra? Você ouviu minha voz, eu toquei, eu te amo, e vi a sua evolução, o seu crescimento. Diz, quem é, né? Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, aqueles que são cegos espiritualmente, claro que também cura daqueles que são físicos, e os que veem se tornem cegos, ou seja, aqueles orgulhosos, soberbos, que acham que sabem, eles vão continuar cegos, porque não permitem, né, que a grandeza de Jesus, que a palavra de Jesus faça a cura e a transformação. Como é difícil você conversar com o orgulhoso, como é difícil você conversar com o religioso. Os fariseus era uma das pessoas, havia mais ou menos naquela época de Jesus, 6.000 fariseus, e eles perseguiam Jesus, mas Jesus não dava muito boi para eles não dava mole não, ele ia para cima, ele falava. E aí esse texto mostra claramente. Então versículo 39 de novo, disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem, que dizem que veem, que sabem de tudo, continuem cegos, se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram-no dizer isso e perguntaram, né, de forma sarcástica, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa, o pecado de vocês permanece. Aqui, culpa, pecado, né? Pecado, errar o alvo. Os fariseus, eles erraram o alvo, eles erravam o alvo quanto a palavra. Mas eu quero aqui
transcorrerem algumas coisas. Essa história da cura do cego de nascença é um dos acontecimentos mais inusitados do Novo Testamento. Acho que da Bíblia, né? Fora do comum, diferente, né? Primeiro, assim, eu quero falar aqui numa figura de linguagem. Primeiro, eu vejo que toda a cidade, né, uma figura de linguagem, toda a cidade deu pitaco naquele milagre. Toda a cidade quis estar ali se envolvendo, né? Deu pitaco sobre o cego, deu pitaco sobre, né, o ocorrido, deu pitaco, né, sobre Jesus, sobre aquele milagre, os acontecimentos, né? Esse primeiro povo que estava ali, vizinhos, sabe aquele vizinho que ele se mete em tudo, né? Ele sabe de tudo, ele fica na janela ou na porta de casa vendo quem entra, quem sai. Claro que não seja nenhum problema isso, mas né? Eu posso olhar aqui para o texto e posso dizer, o povo sem noção, né? E aqueles que conheciam aquele cego, né, passando ali, ele estava pedindo esmola, e começou aquele burbulho, né, falando, os fuxiqueiros de plantão, né, pessoas que queriam a intriga. Eu vejo esse texto dessa forma, os intrigueiros, né, os fuxiqueiros, o pessoal, né, querendo achar pelo em ovo, criar situações. Agora, algo também que eu vejo muito sério, olhando para as pessoas ali, e eu não vi nem nos discípulos uma posição de gratidão, de corroborar com aquele milagre, que corroborar, né, com aquele grande feito. Queridos, como é tão importante nós nos alegrarmos quando as pessoas passam, né, por um momento difícil e vem o milagre de Deus, vem a providência de Deus. Fiquei sabendo que ontem alguns testemunhos foram dados aqui. Não importa como foi o milagre, não importa do jeito, não importa o processo, importa que nós éramos cegos, nós estávamos numa situação, nós éramos, né, fadados à morte, nós éramos umas pessoas difíceis, mas agora nós enxergamos, estamos transformados, estamos cheios da presença de Deus, amém, queridos? Então tem que haver uma gratidão, e eu não vi nem nos discípulos um contentamento, pessoas vibrando, radiantes com o milagre, com a graça recebida. Será que aqui o Senhor não está tentando nos mostrar da importância de nós reavaliarmos quanto aos milagres, crermos de fato, não questionarmos? Há uma pastora que ela fala, né? Milagre não se explica, milagre se vive o milagre, não é isso? Não queira explicar o milagre, não queira explicar como Deus transforma, só viva, né? Vamos estar juntos naquele milagre, caminhando e com bastante alegria, amém? Posso ouvir um amém? Compartilhamento dos milagres, o processo pode ser de várias maneiras, mas não importa como foi. Muitas vezes eu olho também no texto, será que realmente foi? Será? Aquela dúvida. O Senhor nessa noite está nos levando a reflexões tão profundas. Mas para mim, o mais importante desse texto que nós lemos ele todo, né? As verdades aqui que podemos tirar, é que esse processo foi um processo, né, esse processo que foi empregado para a cura acontecer, foi desafiador, foi muito desafiador. Ele estava lá, né, a Bíblia fala que era um cego de nascença, ele nasceu cego, ele foi crescendo, né, e pela forma, né, pelo jeito do seu crescimento cego, o que lhe restava apenas era pedir esmolas. Hoje há muitos cegos naturais, físicos, que estão empregados, mas o contexto da época não havia emprego para um cego, ele precisaria viver de esmolas.
Por isso foi muito desafiador para ele como homem, no seu crescimento. Ele já não era mais um menino, nem uma criança, ele falava por si, ele já era responsável por si, né? E se você olhar as respostas que ele dá, mostra que era um homem que tinha um entendimento, ele só não enxergava. Ele só não enxergava fisicamente, mas também o risco que ele também não enxergava espiritualmente. Porque o que ele ouvia muito sobre religião, sobre os momentos dos judeus, e esse era um homem, né, que estava fadado a viver por resto da vida pedindo esmola. Então foi muito desafiador. De repente ele está lá, e ele começa a ouvir os movimentos, né, as pessoas chegando, aquela conversação, e ele ouve então uma voz, que acredito eu que ele nunca tinha ouvido, mas ele ouve os discípulos conversarem, perguntando para Jesus. E eu acredito que ele começa a gerar uma expectativa. Olha, isso está eu posso abrir uma portinha aqui na hermenêutica e ter esse entendimento de que ele ficou muito atento. Talvez ele tenha dito, isso, né, não está escrito, mas talvez ele tenha dito, opa, esse é aquele Jesus que eu estou ouvindo falar. Eu estou ouvindo falar que há um Jesus, um que foi enviado, né, que tem curado, que tem transformado, e me parece que ele está pertinho de mim, me parece que ele me viu, né? Então, eu creio que ele começou a gerar uma expectativa tão poderosa, e ele fica ali atento, né? E aí Jesus vai, né, e faz um processo, que poderia ser de uma outra forma. Ele poderia simplesmente orar, impor as mãos, né, e aquele homem ser curado. Mas ele então usa o barro. E podemos arriscar aqui que essa forma que ele usa de pegar a saliva e colocar na terra e fazer um barro, eu acredito espiritualmente que Jesus está dizendo, estou te recriando agora, porque o homem foi criado, né, do pó, né, da terra. O homem foi criado, né, do pó da terra, e Deus soprou a alma vivente no homem. Então eu posso arriscar que esse processo de Jesus é como se dizendo para ele, olha, agora eu começo a recriar em você, eu começo a dar uma nova perspectiva para você. Qual é o segredo disso? Obediência, estar atento aos detalhes. Jesus então, né, foi muito desafiador para ele. Ele fala, vá ao tanque de Siloé. Ora, eu não sei se ele sabia chegar até o tanque, eu não sei. Eu sei que o cego tem, né, nós conhecemos o pastor Paulo, ele tem, né, ele é cego, e ele vai marcando, memorizando passos para chegar em tal lugar, então há uma dinâmica, né, do cego. Eu não sei como foi com esse, mas ele foi até o tanque de Siloé, e ele chega, isso foi, né, desafiador para ele. Creio que ele foi apalpando as paredes, né, creio que ele foi perguntando, está longe? Né? Falta muito, e ele chegando com os olhos cheios de barro. Gente, olha que tremendo o milagre. Muitas vezes nós não vivemos o milagre, porque nós, ao sermos desafiados, ao darmos mais passo, a gente a gente fica no raso, a gente, né, tem medo, nós temos medo de ir até o fim e obedecer exatamente como Jesus colocou. Esse homem, ele foi, né, desafiado, ele foi fazendo exatamente. E a Bíblia fala que ele chegou no tanque e ele se banhou no tanque. Eu creio que ele mergulhou no tanque, né? Eu creio que ele, né, foi com tudo, mergulhou, se lavou, fez de tudo que tinha que fazer. E a Bíblia fala que ele volta, né, em obediência, pura obediência, né? Foi pura convicção do que estava acontecendo em sua vida, né? Era através de Jesus, né, que ele começa a falar como filho do homem. E aí este homem, né, ele volta e começa a testemunhar. Então vamos focar um pouquinho mais neste cego. Nessa condição física, só poderia viver de esmolas, como eu já disse, sem perspectiva. E o pior, eu também vejo, que havia um peso sobre seus ombros, porque foi dito para ele, e a tradição dizia,
que era, né, isso pairava sobre a vida dele, havia um peso, né, porque foi dito que alguém que nascesse cego, havia uma maldição divina sobre aquela pessoa. Imagina, né, o peso que ele carregava desde a nascença, saber, eu sou um homem maldito, porque nasci cego, né? Em outros, né, na questão, e o próprio texto nos fala que os discípulos alinham, né, a cegueira de nascença a um pecado. Foi ele? Obviamente não, porque ele nasceu cego, mas e os pais pecaram? E Jesus então ele desmistifica, não, nem uma coisa nem outra. Mas este homem, imagina o peso que ele está carregando há tantos anos. O Espírito Santo, de uma forma tão meiga, tão poderosa, ele disse, filho, diga à igreja, se talvez você tenha carregado um peso, está carregando um peso, sobre uma palavra que foi lançada, sobre um juízo que foi lançado, sobre algo que aconteceu, nessa noite, o Senhor vai fazer com que você se aproprie da maldição que foi quebrada lá na cruz do Calvário, porque eu não quebro maldição, a maldição já foi quebrada lá na cruz do Calvário, e nessa noite você vai se apropriar, toda a maldição está sendo quebrada nessa noite, em nome de Jesus. Peso do passado. E se você pensar um pouquinho, a gente está falando do homem físico, cego físico, mas a cegueira pode ser entendida, por exemplo, de algo que fizemos lá no passado, ou que foi feito, que fizeram para nós, e isso tem sido um peso para nós, tem sido um peso, uma angústia. O Senhor quer tratar em nossas vidas nessa noite. E os próprios discípulos, eles questionam, e Jesus fala, não tem nada a ver com isso. Agora eu quero abrir um parênteses aqui, já estou quase acabando, gente, hoje a palavra vai ser rápida também. Quero abrir um parênteses, antes de entrar no momento em que os fariseus começam a interrogar aquele homem, porque não foi só os vizinhos, e aqueles que viam ele ali, né, sentado pedindo esmola, ele foi levado aos fariseus. Os fariseus é um tipo de um religioso, né? Então eu quero abrir um parênteses. Enquanto os fariseus fizeram uma viagem ao abismo da incredulidade, esse homem fez uma viagem rumo à maturidade e ao aprofundamento da fé. Nessa noite o Senhor quer nos fazer uma viagem para nós mergulharmos em maturidade e no crescimento da fé. Posso ouvir um amém? E aí eu quero concluir esse raciocínio desse cego, aliás, dessa história, agora é um ex-cego, mostrando algo tão importante, que é a base da palavra, o cerne da palavra. Como este homem teve uma compreensão profética, como ele teve uma compreensão de Jesus, uma compreensão daquele momento. E notem que muitas curas na Bíblia, a pessoa foi curada e nunca mais voltou nem para agradecer. Os leprosos foram assim, foram curados e nem voltaram para agradecer, uma parte deles. Mas esse homem continuou, e ali, nesse momento que ele começa a ser interrogado, eu vejo o seguinte, né, essa compreensão profética. Esse homem, né, foi obtendo uma profundidade de Jesus tão impressionante. Quanto mais ele era interrogado, quanto mais ele era pressionado, quanto mais ele era confrontado, questionado, satirizado, hostilizado, mais ele crescia entendendo a respeito de quem ele era e de quem era Jesus, sobre Jesus. O Senhor também me pediu pelo Espírito, diga ao povo, quanto mais você for pressionado, quanto mais você for questionado, confrontado, hostilizado, por causa do nome de Cristo, por causa da sua fé,
Por mais que você seja, se você se manter, se nós nos mantermos firmados, haverá uma chuva de bênçãos, um bom depósito, haverá milagres ainda maiores. Você pode crer nisso, amém? Eu quero liberar. Muitos de nós estamos sendo muito pressionados, mas vamos continuar profeticamente. Vamos para 2 Pedro, capítulo 3, só para a gente fechar isso aqui. 2 Pedro 3, 13. Diz assim, 2 Pedro 3,13: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, versículo 14: enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, que escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Ó Pedro dando uma cutucada em Paulo aqui, né? As quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Versículo 17: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. E o 18, por que eu li esse contexto? Para chegar no 18 e dizer: como esse cego, como ele cresceu, como ele foi, vencendo ali os interrogatórios, ali aqueles momentos difíceis. Eu quero então trazer para esta igreja: cresçam, porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos ler juntos? Eu falo, e você repete comigo. Eu cresço neste momento, em todos os dias, na graça e no conhecimento do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos saibam, digo, que todos saibam, que a Ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Então você pode aplaudir também, tá? Rapidamente, vamos ver juntos os degraus de crescimento profético desse ex-cego. Então, diante dos vizinhos e aqueles que conheciam aquele cego de pedir esmola daquele lugar. Versículo 10 e 11. Versículo 10 e 11. Então, de João 9. Então, como foram abertos seus olhos, primeiro interrogatório, interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus. A primeira revelação que ele libera ali é daquilo que ele estava ouvindo. Ele ouvia sobre um Jesus que curava, transformava, mas em seu coração, acredito eu, ele já, pensava que nunca teria uma oportunidade de estar diante desse Jesus. Mas ele ouvia falar do homem Jesus, o filho do homem, aquele homem chamado Jesus. Então a primeira coisa, ele está num envolvimento ali, nesse primeiro momento, ele tendo aquele primeiro contato, dizendo o homem chamado Jesus. E eu vejo aqui nessa noite, pela palavra, que na igreja, ainda nós temos pessoas com esse primeiro contato só com Jesus. O Senhor mandou dizer nessa noite, que você precisa sair, muitos de nós precisamos sair daquele degrau aonde a gente só ouve falar de Jesus, ou ouvimos dos feitos de Jesus, mas ele é uma primeira revelação. Então, ouvir não é o degrau apenas que nós temos que ficar, nós precisamos crescer.
Precisamos ir a outros degraus. Vamos para o segundo momento, não é? É isso no versículo 17 agora, a segunda declaração que ele fala. Nessa declaração, ele já não vê mais como o filho do homem. Ele fala no 17, tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu, ele é um profeta. Ele sobe um degrau, ele já cresce, ele já tem uma visão de Jesus como profeta, ele já não está num lugar onde ele só ouviu falar, né, e recebeu a cura, foi abençoado, mas só está naquele nível, né, naquele primeiro nível. Não, agora ele já olha para Jesus, ele já olha para aquele cenário, ele fala, não, ele é um profeta, ele se move pelo Espírito de Deus, né, ele é um instrumento, um porta-voz de Deus, e ele tem poder, o Espírito Santo. Quando ele fala profeta, ele está dizendo isso. O profeta é aquele que é movido pelo Espírito Santo, é aquele que é um porta-voz, é aquele que libera, é aquele que age profeticamente, é aquele que, cheio do Espírito Santo, vai liberar profeticamente a cura sobre um lugar, sobre uma situação. Então ele já está dizendo, olha, e não, ele não é só o filho do homem, agora ele é o profeta. Nessa noite o Senhor está dizendo para todos nós não olhamos para Jesus apenas como aquele que pode eventualmente criar uma cura, fazer uma cura, eventualmente a gente conhece um pouquinho sobre ele. Nós nessa noite o Senhor está chamando a atenção, que vamos olhar para Jesus como aquele que é o Senhor absoluto, é aquele que é o profeta, aquele que libera o profético, é aquele que está no nosso meio. Ele está aqui nessa noite para mudar corações, transformar corações, trazer vida, trazer restauração, trazer a cura, a libertação. Você pode crer nisso? Então este homem já ele podia responder, né? Eu já disse, era o filho do homem, mas não, agora ele fala, não, é o profeta, ele é um profeta. Agora ele subiu um degrau, ele começou a experimentar Jesus como um profeta, ele experimentou aquilo que Jesus fez, alguém que, ele está dizendo, esse homem, Jesus, ele movia no profético. Agora tem um ponto muito importante que eu vou daqui a pouco falar mais uma vez, quando ele fala, vai se lavar, banhar-se em Siloé. Siloé, na tradução, é o enviado. Então Jesus também está dizendo para esse cego, né? Você, a partir de agora, vai ser um enviado. Você vai alguém que vai, né, mudar a história de outras pessoas. E o Espírito Santo me ministra no coração que a Vida Nova está cheia de homens e mulheres enviados pelo Senhor, Rei dos Reis, para operar os milagres, para operar no sobrenatural. Eu creio, queridos, que milagres estão acontecendo. Eu creio que haverá transformação. O encontro com Deus será um encontro sobrenatural. Haverá cura, haverá transformação. Eu creio, queridos, 2023, mesmo que tudo diga que não, eu não sou mais cego, eu agora enxergo, eu enxergo espiritualmente. Eu era cego e agora eu vejo um Jesus transformando essa nação, transformando esta região, transformando este lugar, amém? Você pode crer nisso? E a terceira e última declaração que ele coloca, amém? E agora lá no finalzinho, né, ainda mais uma vez sendo interrogado, questionado, ironizado pelos, né, fariseus, ele passa por aquele momento, né, ele é expulso ali da sinagoga, lá do templo, ele sai, né, eu imagino que ele continua na mesma postura. Quantas vezes, né, vão nos expulsar, vão nos omitir, vão criar situações, vão nos bloquear, vão falar mal de nós, porque aquilo que está em nós ofusca eles, né, mexe com aquilo que está lá no mundo, porque a luz de Cristo está em nós, amém, queridos? Mesmo que não é do jeito que nós gostaríamos que fosse, mesmo que não seja aquilo que a gente queria que tivesse acontecido, uma coisa eu sei, a Cristo está em nós, há uma luz de Cristo em nós vamos continuar de uma forma profética nessa nação, amém? Eu creio, se você crê, creia comigo em nome de Jesus. E ele é expulso, e Jesus, né, sabendo disso, versículo 35, Jesus ouviu que haviam expulsado, e ao encontrá-lo, disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto,
é aquele que está falando com você. O Espírito Santo falou mais uma coisa para mim nessa palavra. Não fique mais falando, será que vai acontecer? Será que Jesus está me vendo? Será que Jesus está se importando? Eu quero te afirmar com toda a convicção, Jesus está aqui, Jesus está na sua vida, na sua casa, Ele tem poder, Ele pode transformar, Ele pode restaurar um drogado, chega de será, Ele pode restaurar um drogado, um viciado, alguém que restaurar casamentos. Estamos preparando a mente para o encontro com Deus. Quem é Ele, Senhor, para que eu nele creia? Você já o tem visto, então, você já tem a palavra em você, é aquele que está falando com você agora. Queridos, Jesus está falando comigo agora, está falando com você agora, Ele está falando sobre aquela área, aquela situação, aquele luto, amém, Tânia? Ele está falando, Ele está trazendo bálsamo, eu estou com você, filho, eu estou com você, filho, você era cego, mas agora você vê o poder que eu posso realizar na sua vida, se você crê, né? Então deixa Deus realizar o milagre, disse Jesus, versículo 37, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, então ele já não fala mais, é o filho do homem, ele não fala mais, é um profeta, ele fala, Senhor, Senhor, ele já entrega 100% da sua vida, eu creio, e o adorou, esse cego, ex-cego, adorou o Senhor, eu era cego e agora vejo, hoje, de que forma eu vejo Jesus? De que forma? Mas eu creio que muito além dessa pergunta, né? Eu creio que o que o Senhor quer falar conosco é muito mais profundo. Tem a ver com o meu comprometimento com Jesus. O quanto eu estou crescendo nele. O quanto eu me mergulho no profético. O quanto eu me mergulho na fé. E há algo tão especial nesse texto, que eu vou linkar em Ezequiel. Lá o versículo 7 ele fala, né? Disse Jesus, vá lavar-se no tanque de Siloé. Ele tinha que entrar na água, ele tinha que entrar no tanque, ele tinha que se molhar, ele tinha que tirar a lama dos olhos. E esse Siloé, eu creio que ele mergulhou, né? Alguns dizem que era um tanque mais ou menos de 25 metros de comprimento, por 5 de largura e 5 de profundidade. Eu não sei, mas eu sei que ele mergulhou, ele entrou na água, ele molhou completamente. Isso eu posso crer, eu posso acreditar. E eu quero que você reflita agora. Este homem, ele se posicionou de tal maneira, ele foi obediente, ele se comprometeu ali, ele foi. Ele poderia parar no meio do caminho, não vou até o tanque não, vou lavar aqui mesmo, mas ele foi, e eu acredito que ele mergulhou. E nós podemos fazer um paralelo com Ezequiel 47, versículos 6 a 9, Ezequiel 47, de 6 a 9, que diz, e ele me perguntou, filho do homem, olha que interessante, ele fala, o cego fala, né? Quem é? É o filho do homem. Mas ele manda para Siloé. Siloé quer dizer o enviado. E agora há uma inversão. Aqui nesse texto, né? Jesus, uma aparição do próprio Jesus, que é o Senhor, no Velho Testamento. Ele pega aqui, né? Ezequiel pega e ele pergunta para ele, né? Filho do homem, você vê isto? Ou seja, ele chega até onde tem um rio. Levou então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Agora, deixa eu tentar mostrar para você os versículos anteriores. Ele está caminhando ali, né, diante do templo, e este homem, o próprio Jesus, pega na mão e começa a levá-lo, né, onde tem água. E o primeiro estágio que esse homem começa a entrar é os tornozelos. O primeiro estágio, ele entra e molha os tornozelos.
Esse cego precisou entrar no tanque, além da obediência, além de tudo aquilo que ele experimentou, que ele cresceu, né? E ele volta vendo aqui Ezequiel, né? O primeiro estágio, ele molhou os tornozelos. E de repente, este homem, o texto fala que ele mede mais 500 metros e leva Ezequiel com ele, e ele já molha a cintura. E ele mede mais 500 metros, e é o texto que nós lemos, ele vê que é um grande rio, que não dá para passar, a não ser que fosse a nado. E quando, né, o Filho do Homem, o próprio Jesus aqui, né, é uma aparição do próprio Jesus, né, fala assim, você está vendo? Então agora vamos voltar para a margem. E aí eles voltam para a margem, e quando voltam para a margem, é perguntado para ele, né? Quando ele chega, quando cheguei ali, versículo 7, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até ao Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, e ali será saneada. E o versículo 9, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. O que tem a ver, o que podemos ligar ao texto do Novo Testamento? Quando este homem, Ezequiel, ele entra no processo, ele molha o tornozelo. Eu quero dizer, para mim, esse primeiro estágio de molhar o tornozelo, que é aquele estágio onde o cego, né? Quem é ele? O Filho do Homem. É o estágio do envolvimento necessário. Diga, envolvimento necessário. Esse envolvimento necessário é aquilo que todos nós já vivemos, porque eu preciso de uma graça, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma transformação, eu preciso de algo de Deus, então é um envolvimento necessário. Só que o envolvimento necessário, o primeiro estágio, onde eu molho os tornozelos, eu posso tomar dois caminhos, em crescer ao nível acima, ou nunca mais dar satisfação. Esse é o primeiro estágio. Talvez nós estamos na igreja ainda nesse primeiro estágio, o envolvimento necessário. Estou frequentando a igreja porque ainda preciso de uma cura, porque ainda eu preciso de algo que não é um problema, mas não é aquilo que Deus quer de nós. O segundo estágio, que é a cintura, que eu quero dizer aqui, que é o estágio do envolvimento significativo, que eu dou o nome de envolvimento significativo. Já não é mais os tornozelos, já é um envolvimento significativo, que eu estou com a cintura molhada, é onde eu já acredito no profético, aonde eu já me movimento dentro da igreja, né? Acredito, mas ainda falta um pouquinho para liberar o profético, para orar por cura. Eu estou me envolvendo, estou dentro da igreja, envolvendo nos movimentos, mas é apenas um envolvimento significativo, que é importante. Mas o último estágio, que eu vou dar o nome de comprometimento profético. Primeiro estágio, envolvimento necessário. Segundo estágio, envolvimento significativo. E o terceiro, que é esse, que não dá para a gente passar andando, molhando só o corpo, tem que passar nado. Muitos de nós, em 2023, vamos mergulhar no rio de Deus, amém? O estágio de comprometimento profético. César, você vai liberar profeticamente sobre as pessoas que estão ao teu redor, é um comprometimento profético. Foi o momento que ele disse, Senhor, eu entrego a minha vida, eu te adoro. E esse é o comprometimento que nós queremos para esta casa. Obediência plena, comprometimento pleno, uma igreja liberando o profético. Envolvimento. E esse rio, por onde ele passa, não é nós que temos o rio. Esse rio vem do trono. Esse rio vem do trono de Deus. Esse rio está passando aqui nessa noite. Esse rio está curando aqui nessa noite. Porque eu decidi, comprometimento profético,
Eu decidi não ficar apenas, né, naquele primeiro nível onde é uma necessidade. Eu não sou um crente que vivo por necessidade. Eu sou um cristão que vivo para adorar a Deus e manifestar a glória do Senhor nesta geração, amém? Aonde eu for, esse rio irá comigo, amém? Envolvimento profético. Fala para quem estiver do teu lado, envolvimento profético. Aleluia. Vamos pedir para as crianças virem, pode pedir. Aleluia. Nós vamos encerrar de forma diferente hoje. E eu gostaria que, assim, Pastor William, faz favor. Vira para alguém e fala: você é uma pessoa profética. Nós não podemos só ser. Gente, presta atenção, olha para mim. Eu era cego e agora vejo. Eu vejo o quê? Eu vejo o poder de Deus neste lugar. Eu vejo que Jesus está neste lugar. Eu vejo que Jesus pode e vai mudar a história da nação brasileira. Eu não posso ir como os outros, eu tenho que estar, não ficar indagando, questionando como foi, por quê. Não, é crer. Só sei dizer uma coisa: eu era cego e agora vejo. Eu quero mergulhar. E tem uma coisa tão interessante nesse texto de Ezequiel, quando ele volta. Eu acredito que havia uma certa frustração. Poxa, mas eu não vou passar nada, não tem um jet ski para mim ir para o outro lado. Não, ele volta. Mas quando ele volta, ele vê árvores que estavam lá, lado a lado do rio, que ele não tinha visto. Nós não estamos vendo árvores, mas elas já estão lá. Nós precisamos fazer apenas o quê? É acreditar. Essas árvores representam o quê? O poder de Deus. Há árvores que estão acontecendo, que já estão na sua casa, o milagre já está na tua casa, na tua família. Amém? Você pode crer nisso? Glória a Deus. Então, eu quero orar a respeito desta palavra. Dá a mão aí para a tua esposa, para o teu esposo. Se você não estiver aí com alguém, né, com o teu esposo ou tua esposa, dá a mão para quem estiver do teu lado. Eu quero orar para que esta palavra se materialize de forma poderosa na sua vida. E aí nós vamos para a parte final. Pai, em nome de Jesus, quando Ezequiel, ele volta ali à margem do rio, ele vê árvores. Será que quando ele saiu ele não viu? Porque não estava lá? Ou porque quando ele estava fazendo o processo, as árvores nasceram? Ou será que ele não estava vendo, porque estava com seus olhos cegos, embaraçados? Nós não sabemos, mas uma coisa sabemos: não víamos, mas agora estamos vendo. Há árvores que tem de um lado e do outro, há milagres de um lado e do outro, há milagres acontecendo nas casas aqui, nas famílias aqui, na casa dos pastores, na casa dos supervisores, na casa dos líderes, dos anfitriões, dos membros dessa casa. Há milagre, há árvores, milagre, a cura, a transformação, porque nós decidimos o terceiro estágio: comprometimento profético. Comprometimento profético, dizendo: Senhor, Tu és soberano, poderoso. Pai, eu oro agora nessa noite por cura. Eu oro, Pai, por cura em nome de Jesus. Se tem pessoas doentes aqui, eu declaro a palavra de cura em nome de Jesus. Cura, transformação, restauração. Eu declaro em nome de Jesus. Eu oro por esta igreja. Essa é uma igreja profética. Pai, nós éramos cegos, estávamos cegos, cegos quanto ao Brasil, quanto ao milagre, aos acontecimentos, mas hoje já estou enxergando famílias curadas, transformadas. Estou enxergando pelos olhos da fé a minha filha transformada, os filhos dos irmãos da igreja transformados e curados, maridos restaurados e curados, esposas curadas e restauradas. Esta é uma igreja comprometida com o profético, comprometido com a palavra.
Ah, Pai, eu declaro nesta hora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Olha só, para não ficar só nas minhas palavras, nós vamos colocar um vídeo agora, e nós vamos cortar a transmissão ao vivo. Então o pastor William vai cortar lá junto com a equipe, e nós vamos assistir um vídeo, e eu sei que esse vídeo vai reverberar em tudo que você ouviu eu falar, você vai reverberar no seu coração. E você vai sair do primeiro estágio, que é o estágio que eu dou o nome, né, do envolvimento por necessidade. E vai passar pelo segundo estágio, que é aquele envolvimento mais comprometido ali. Mas o estágio terceiro, que é o comprometimento, né, profético, que é o que nós queremos para esta casa. Eu vejo uma casa, uma igreja de homens e mulheres, cheios da presença do Senhor. Posso ouvir um amém? Então, pode cortar, por favor.